Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o 8º encontro da nossa série Liberdade e Fé sobre valores da vida monástica. Muita gente pensa que o mais difícil para a gente no mosteiro é a severidade da vida, por assim dizer, a ascese, acordar cedo, obedecer o sino, a viver em clausura, enfim, né, obediência e etc. E na verdade essas coisas não são difíceis, a gente se acostuma rapidamente a essas coisas, quando a gente tem a vocação, obviamente. E por outro lado, quantas e quantos milhões de pessoas no mundo vivem uma vida muito mais dura, a rigor, do que geralmente a gente tem no mosteiro. A nossa vida no mosteiro é, por um lado, muito protegida e, por outro lado, justamente muito organizada. E essa não é a dificuldade absolutamente, ao contrário, a gente tem que sempre buscar aqui dentro do mosteiro se lembrar das pessoas lá fora que muitas e muitas vezes sofrem uma dureza de vida muito maior do que a nossa. Os grandes fundadores de ordens religiosas sempre dizem que a dificuldade maior da vida monástica, na verdade, é a vida em comunidade. Nós somos, não é, uma porção de pessoas que, principalmente no mosteiro de clausura, vivem umas com as outras até o fim da vida, todos os dias, comem juntas, rezam juntas e mais ou menos se encontram constantemente. E, obviamente, isso não é exatamente uma família, porque a gente não tem a união do sangue ou da, enfim, educação dos pais, né? Os valores que a gente tem e os laços que a gente tem numa família. Por outro lado, também não é um grupo de amigos, porque um grupo de amigos se escolhe, mal ou bem, pela afinidade que tem uns com os outros, e isso não é o caso da gente aqui. No mosteiro onde eu vivo, ainda há a dificuldade de que muitas de nós somos estrangeiras e, portanto, há uma diferença muito grande de cultura, de maneira de ser, de comidas, e inclusive de língua, obviamente. E realmente essa convivência diária é uma das coisas que mais exige de nós com o tempo. Isso, no entanto, é uma dificuldade que a gente encontra também lá fora no mundo. A vida em família não é sempre fácil, a convivência entre esposos, irmãos, enfim, parentes. O grupo que a gente tem no trabalho ou nos estudos de atividades nem sempre é também um grupo de amigos, muitas vezes há problemas, enfim, bastante complicados. E, de forma geral, a vida nossa em sociedade exige de nós muito também. É a característica de uma pessoa sábia, de uma pessoa madura, saber viver bem socialmente, porque justamente isso é um valor, a rigor humano, muito alto. Todos nós temos, seja qual seja a nossa religião, a nossa cultura, basicamente valores de convivência. Toda pessoa psicologicamente normal, em circunstâncias normais, tende naturalmente à solidariedade, à justiça, à honestidade. Sempre a gente se choca muito, não é? Quando a gente vê a notícia, ou ouve a notícia de justamente pessoas que inesperadamente são super desonestas ou mentirosas ou, enfim, egoístas, por exemplo. Por quê? Porque é natural para a gente essa harmonia. Isso a gente vê em coisas tão óbvias como, por exemplo, o trânsito na rua. Embora o nosso trânsito seja sempre muito caótico, existe ali uma certa lei de solidariedade. Não é só a lei de trânsito, mal ou bem a gente tem sempre que deixar um espacinho, enfim, né? A gente briga um pouquinho, mas o trânsito anda. E isso a gente vê também, enfim, nas relações mais comuns e corriqueiras que nós temos uns com os outros. Isso já nos põe uma pergunta: de onde é que vem esse sentido profundo e muito instintivo que a gente tem de solidariedade, de honestidade, enfim, de justiça? Se não existe um Deus, se não existe alguém que deu isso para a gente, alguém que está maior a rigor do que a gente, alguém que determina justamente a nossa natureza, porque foi ele que nos criou, é difícil a gente explicar esse senso comum. Muita gente explica isso porque a gente tem necessidade de sobrevivência, e a sobrevivência faz a gente, então, aprender a lidar uns com os outros. Isso é verdade, obviamente. Mas, por outro lado, a sobrevivência muitas vezes leva a gente ao egoísmo. Se o meu único objetivo é eu mesma sobreviver,
ou a minha família, enfim, a minha espécie, naturalmente a gente acaba tendo atitudes que a gente vê nos animais, por exemplo, às vezes até muito violentas. A gente vê nos homens também. Fica aqui então uma segunda questão: o que fazer em termos de convivência, em termos de sociedade, quando esses valores mais instintivos da nossa natureza, que são bons, que são úteis, obviamente, não são suficientes? Porque a gente encontra isso a vida inteira. Nem todo mundo para quem a gente é solidário com a gente. Nem todo mundo para quem a gente é bom, direito e honesto retribui essa justiça e essa honestidade. A vida humana é, infelizmente, marcada por desapontamentos constantes nesse sentido. Quantas vezes a gente, né, se sente traído ou percebe que, enfim, a pessoa não é verdadeira como a gente pensava que era, para não citar coisas maiores como a corrupção na política, como as grandes guerras, enfim, né, e etc. Como é que a gente pode, então, viver em sociedade se a sociedade nos traz, por um lado, claro, grandes alegrias, mas, por outro lado, desapontamentos muito, muito, muito fortes? Geralmente a gente se esconde aqui de novo num daqueles extremos que a gente falava num outro encontro. Ou a gente se fecha porque a gente se sente ferido e a gente então abandona, vamos dizer assim, toda a noção de amor, de altruísmo, e a gente se fecha no nosso egoísmo. Eu já não quero mais saber o que os outros precisam ou não, eu vou cuidar só de mim mesmo e os outros, né, que se virem. Ou a gente, depende do temperamento, muitas vezes, ao contrário, vamos dizer assim, cai numa espécie de apatia, abandono a minha consciência, eu já não sei mais direito, né, nem o que eu quero, nem o que eu não quero, eu vou seguindo mais ou menos o que todo mundo segue e já não penso se é certo, se é bom, se é honesto ou não, eu faço mais ou menos o que todo mundo faz, todo mundo rouba, eu roubo também. Esses dois extremos, como sempre, se encontram também numa grande mediocridade, né? Eu já não quero mais saber, já não quero mais, enfim, pensar sobre isso. E, obviamente, esse não é o caminho que a teologia cristã, ou que, enfim, né, a integridade maior da alma, da razão e do coração nos indicam. De novo aqui, a fé vem ajudar extremamente a nossa liberdade também nesse campo da convivência. Quando a gente crê, como o cristianismo crê, também outras religiões, mas o cristianismo aqui tem uma teologia muito específica, muito clara sobre isso, porque nós cremos que Deus mesmo revelou isso para nós. Quando a gente crê que existe um Deus, que existe um Criador, que Ele justamente nos deu essa natureza que tende para o bem, que Ele convida cada um de nós para o bem, para se encontrar com Ele, e que Ele criou a cada um de nós a sua imagem e semelhança, a coisa muda de figura completamente. A gente passa agora a enxergar esse outro com quem eu convivo e que às vezes me irrita, que às vezes, enfim, né, faz coisas que são erradas, com as quais eu não concordo, ou que às vezes simplesmente é diferente de mim e isso me traz às vezes tantos problemas. A gente passa a considerar esse outro, a encarar esse outro como alguém, sim, diferente, sim, com as suas falhas, sim, com as suas peculiaridades, mas que é, assim como eu, imagem de Deus e que tem, portanto, em qualquer circunstância da vida, seja ele pobre, rico, estudado ou não, enfim, esteja doente ou seja uma pessoa extremamente inteligente, esteja ele ainda no seio da mãe ou velhinho já, enfim, né, já não mais na posse da sua inteligência, da sua consciência, em qualquer circunstância na vida, essa pessoa, simplesmente pelo fato de ter sido criada por Deus, tem uma dignidade que eu não posso tocar, que eu preciso respeitar. E essa noção, essa crença faz a gente respeitar o outro de uma forma que transforma, vamos dizer assim, as nossas relações com as pessoas. A gente pode discordar, a gente pode até discutir, a gente pode até brigar, mas fica sempre um respeito intrínseco à dignidade do outro, coisas como, né, tirar a vida do outro ou prejudicar o outro
ou de alguma forma torturar o outro, essas coisas imediatamente são impossíveis. E isso se reflete também nas coisas pequenas, não só nessas coisas grandes. A gente passa a ter, né, quando a gente tem essa fé que todos nós somos irmãos, somos a rigor iguais, independentemente das nossas circunstâncias, a gente passa a ter um imenso maior respeito pela figura do outro. Por outro lado, essa mesma fé nos indica que esse outro vale a pena entrar em contato com ele, que o encontro com o outro é algo para a gente não só bom, como essencial. Mesmo que o outro, assim como nós também, tenha os seus defeitos, não seja perfeito, enfim, canse a gente em quantas coisas, assim como a gente cansa os outros também e temos os nossos defeitos também. É um dos grandes sinais da descristianização, da nossa sociedade, esse, de certa forma, tentativa constante que a gente faz hoje em dia de escapar dos outros. A gente tem muito contato pela mídia social, mas isso é muito bonitinho, né? A gente vê, escuta, fala e desliga, pronto. Esse contato humano, esse contato realmente, né, que você sente, como diz o Papa Francisco, o cheiro do outro, isso é uma coisa que exige da gente uma concepção do outro diferente da que a gente tem muito superficial no mundo sem fé. O outro, mesmo que ele justamente cheire mal, mesmo que ele, né, me irrite, mesmo que ele seja inclusive até um criminoso, por exemplo, merece da minha parte intrinsecamente um respeito enorme, mas não só isso, senão que é essencial de certa forma para a minha vida. Não quer dizer que eu preciso conviver com ele constantemente no sofrimento, obviamente que não, mas esse encontrar o outro na sua verdade, na sua realidade, não uma imagem que eu mesmo faço do outro. Isso é algo justamente próprio do cristianismo, e a gente vê aqui o cristianismo trazendo para essa nossa concepção social um elemento que é, de certa forma, revolucionário, que hoje a gente não se dá mais conta, mas na história isso aparece muito claro, a diferença entre o cristianismo e outras, enfim, né, religiões e sociedades não cristãs. Esse olhar os outros com os olhos de Deus. O que importa aqui, o parâmetro aqui não sou eu mesmo. O parâmetro não é a minha opinião, a minha interpretação, se o outro me interessa ou não, ou se ele pode me ajudar ou não, ou se de alguma forma ele me irrita ou me agrada. O parâmetro aqui é a verdade de Deus, ou seja, o que é bom, o que é direito, o que eu posso fazer junto com essa pessoa. E, sobretudo, claro, no fim, o amor, que quer dizer simplesmente não gostar da pessoa, não, isso é indiferente, mas sim querer o bem dessa pessoa, fazer o possível para o bem dessa pessoa. Essa concepção traz a rigor uma imensa liberdade, porque a gente não fica mais preso ao que o outro faz ou não, no sentido de determinar a nossa ação com relação a ele. A minha ação é determinada pela minha própria consciência. Minha consciência me diz, por exemplo, que eu tenho que ser honesto e que eu tenho que ser direito. Não importa se o outro é honesto ou direito. Não importa nem se ele é honesto e direito comigo. Eu não tenho que pagar na mesma moeda. O meu comportamento não se dita pelo dele. Aí a gente faz isso constantemente na vida. Quantas das nossas ações sociais têm a ver com pequenas invejas, pequenas rixas, pequenos egoísmos, pequenos ciúmes? Ele fez assim, eu vou fazer assim também. E na verdade a fé liberta a gente disso. Eu vou pelo meu caminho, de acordo com a minha consciência, de acordo com aquilo que me parece nesse momento, eu posso ver que é bom, direito e honesto. O que ele faz ou não me importa muito. O cristianismo traz então também esse elemento radical de novidade, que é perdoar o inimigo, amar o inimigo. Por que amar o inimigo? Que sentido faz isso? Ele é meu inimigo. Mas você não está amando aqui nesse momento o que ele está fazendo de errado. Você está amando a pessoa dele, que é, mal ou bem, escondida por trás dessa sujeira toda, vamos dizer assim, a imagem de Deus. Existe essa expressão da teologia cristã, a odiar ou rejeitar o pecado, mas amar o pecador. Eu sei que o parâmetro não sou eu, que não sou eu que julgo, que não sou eu que conheço o coração dessa pessoa. Deus vai um dia julgar e Deus vai um dia saber o que fazer com essa pessoa. A minha função, vamos dizer assim,
é amar essa pessoa, fazer o que eu puder por ela. Claro que na boa medida, claro que com prudência. Obviamente não preciso, né, viver junto nem me aproximar de pessoas que eu sei que vão me machucar, por exemplo. Mas mesmo à distância, de certa forma, a nossa obrigação para com todos é justamente procurar que essas coisas boas que nós cremos que estão dentro de cada pessoa venham à tona, que essas coisas sejam de alguma forma desenvolvidas. As partes ruins a gente, né, ignora ou de alguma forma neutraliza como a gente puder, mas deixa nas mãos de Deus, porque a gente não tem a obrigação de sair pelo mundo corrigindo os outros. A nossa obrigação é corrigir a gente mesmo, a nossa obrigação é a gente mesmo ser bom e ser direito. E os outros, claro, se são meus filhos, enfim, mas na sociedade em geral, não. Essa humildade por um lado, mas por outro lado, assim como a humildade é realmente, né, a visão da verdade, essa firmeza na verdade. Ser humilde não quer dizer ser cego. Por um lado também servir os outros, isso é muito cristão, a gente, né, o velho ditado tão bonito diz, né, quem não vive para servir não serve para viver. A gente está no mundo para servir de alguma forma, na forma que for possível, a sociedade humana e o mundo, inclusive, né, em geral, da natureza também. E o cristianismo diz que não só justamente um serviço, vamos dizer assim, superficial e básico, não, um serviço que vai justamente até as coisas mais profundas, que anda a segunda milha, como o Evangelho diz. Pediu para andar uma milha, a gente anda duas. Pediu uma coisa, a gente dá até mais. A generosidade profunda do ser. Isso é algo que justamente enche o nosso coração e que dá para a gente essa grande paz, essa grande alegria. No fundo, de novo, a gente cai sempre, né, na mesma realidade maior do cristianismo, que é o amor. O amor não sentimentalismo, o amor não como simples gosto, o amor como reconhecimento da beleza, da bondade de Deus e o reflexo disso, então, nos outros. Esse amor que é justamente o que passa por cima de todos os desapontamentos, de todas as tristezas, de todas as feridas. Esse amor que é, a rigor, a única resposta profunda e verdadeira que pode encher a nossa vida, mesmo na convivência com os outros. Permanece a nossa prudência, permanece, né, a nossa a racionalidade sempre lá presente na convivência com os outros, o nosso cuidado. Muitas vezes a gente tem que se afastar da pessoa por algum motivo, mas fica sempre, deve ficar sempre no nosso coração o amor pelo bem que essa pessoa representa, porque no fundo, ela é um bem, embora, né, o pecado e, enfim, as coisas da vida, assim como em nós mesmos, sujem essa imagem, por assim dizer. Mas esse amor faz a gente enxergar por trás dessa sujeira esse bem. Tantas histórias a gente poderia citar aqui. Me lembro de uma que vocês, não vou dizer a pessoa, porque vocês conhecem, no fim vocês vejam se conhecem, né? Um famoso polonês, inclusive professor universitário, doutor, pessoa de grande fama e grande cultura, era também um sacerdote, que durante a Segunda Guerra Mundial foi preso no campo de concentração de Auschwitz. Eu visitei o campo, visitei a cela onde ele morreu, e que no meio desse inferno que era, né, um campo de concentração como Auschwitz na guerra, ele tem a coragem de oferecer livremente a sua vida pela de uma outra pessoa, de um outro pai de família, inclusive, que ia ser nesse momento morto pelos nazistas. E ele livremente, esse homem que era culto, importante, diz: eu não tenho família e, portanto, eu ofereço a minha vida no lugar desse homem. A gente pode visitar a cela onde ele morreu de fome, a rigor deixaram, enfim, né, a pessoa lá até morrer de fome. E como a pessoa que fez a guia, a visita guiada dessa visita que eu fiz ao campo de concentração, dizia, a rigor, essa é a única resposta que a gente consegue dar ao horror que aconteceu aqui, porque toda vingança, toda amargura, nada disso resolve o problema, mas um ato de amor tão grande como o dessa pessoa é a única coisa que consegue apagar o horror que existiu aqui nesse campo de concentração. Vamos pedir a Deus, então, que nos abençoe e que nos guie cada vez mais nesse amor verdadeiro, claro, profundo, esse amor que faz a gente, né, realmente se encontrar profundamente com os outros. Um grande abraço e Deus nos abençoe a todos.